Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um tour virtual. Gostaria de agradecer primeiramente essa grande parceria do iFriend, a maior plataforma do mundo de tours, né, onde você pode encontrar guias aí em mais de 120 países. Uma grande oportunidade. Muito obrigado ao iFriend, em especial aqui na pessoa da Rosana e seu staff. Para mim é uma grande honra, né, ter sido convidado para fazer um tour virtual e falar daquilo que eu mais gosto, que é sobre a parte histórica do município de São Sebastião, que a gente vai conhecer um pouquinho hoje, né? Vai ser a cidade de São Sebastião um pouco diferente do que muitas pessoas talvez já conhecem, né? Já tenham escutado falar da nossa cidade, né? Sobre a questão das praias, a galera conhece muitos dos atrativos naturais, principalmente as praias de São Sebastião, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de um tour diferente, né? Voltado aí para a parte da história, né? Um tour histórico, falando um pouquinho do centro histórico, mas vamos puxar um pouco também dos assuntos relacionados à história e cultura da cidade de um modo geral, tá? Queria agradecer ao iFriend. Se você ainda não conhece a plataforma, entre lá no iFriend, né? E cadastre. Você pode encontrar no theifriend.com. Você vai encontrar vários passeios incríveis com guias locais, né? Guias confiáveis, onde você vai poder fazer a compra do seu pacote, do seu passeio de uma forma segura, né? Onde você vai encontrar guias falando o seu idioma, principalmente fora do Brasil, né? Então tem guias no exterior que falam português, no Brasil guias com um conhecimento infinito, né? É muito bacana essa oportunidade que a plataforma dá de guias locais. Então, são aquelas pessoas que de fato conhecem a sua cidade, né? Como a palma da sua mão. Então, você pode ir lá e comprar de fato um passeio e ter uma experiência de vivência incrível com as pessoas locais ali da região. Bom, o pessoal está entrando aí, gostaria de saber onde vocês são, né? Deixem os comentários aí no chat para mim, por favor. Deixem aí seus comentários sobre a questão de cidade, dá uma boa noite aí. Estou vendo aqui a Lilian Regina entrou, boa noite, Lilian. A Maria Cristina Pereira entrou também, boa noite. Vão falando da cidade onde vocês são, se vocês conhecem São Sebastião, aqui no Litoral Norte. De Foz do Iguaçu, a Lilian de Foz do Iguaçu, um abraço aí para Foz do Iguaçu. Não conheço ainda, hein? Assim que estiver por aí, eu vou lá entrar no iFriend lá e procurar passeios por Foz do Iguaçu. Boa noite, pessoal do Rio de Janeiro, a Daiana Mello, do Rio de Janeiro, que bacana. Muito bacana. Rio de Janeiro, cidade muito bonita também. Teve um tour, né, do Rio de Janeiro. Miriam Rodrigues. Bom, pessoal. Bom, acho que a gente pode começar então, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, vou dar uma boa noite e queria falar um pouquinho sobre o nosso tour de hoje. Vamos dar então, como podemos começar a fazer a nossa apresentação. A Marizia Witzel dos Santos, perdão, Witzel dos Reis, de Campinas, boa noite. Então, a gente vai começar, né? Bom, como eu falei para vocês sobre a plataforma, né? A maior conexão, né, entre turistas e guias locais, aí a plataforma do iFriend, né, em mais de 120 países, passeios exclusivos e com essa parte da experiência, né, a sua melhor forma de ter, de fato, uma experiência com pessoas locais. Né? Então, se você ainda não conhece a plataforma, entre ali no theifriend.com e faça já a compra do seu passeio, tá? Onde você vai poder contratar pessoas aí, guias locais. Bom, queria me apresentar rapidinho. Quem que é o Wagner, né? Eu sou turismólogo, sou guia local aqui na cidade de São Sebastião. Sou empreendedor também. Eu tenho a Gonçalves Turismo, que é especialista em roteiros históricos culturais aqui na cidade de São Sebastião. Queria agradecer a Maria Cristina, que está falando que é de Santos, que ela tem um irmão aqui em São Sebastião. Olha que bacana. A Regina, que é de Minas Gerais. Boa noite. Regiane, perdão. Regiane, que é de Minas Gerais. O Cláudio Gomes também está por aí. Então, eu sou empreendedor nessa área, né? Especialista em roteiros históricos culturais. Podemos passar.
Bom, se você, né, quiser contribuir com o meu passeio, né, por enquanto a gente está fazendo virtual, mas você também pode contratar o serviço por meio da plataforma de forma presencial, né? Estamos aí seguindo todos os protocolos de vigilância sanitária que estão em vigor no momento, né? Só entrar aí no contato aí por meio do número da agência e da conta bancária que está aparecendo aí no vídeo e fazer a sua contribuição, ou então entra lá no iFriend e já contrate o passeio diretamente comigo, né, guiando vocês aqui por São Sebastião. Espero aguçar um pouquinho essa vontade de vir conhecer São Sebastião de uma forma diferente. Pode passar. Então, sejam todos muito bem-vindos à cidade de São Sebastião, né? Para quem não sabe, São Sebastião se encontra no litoral norte de São Paulo. Nós estamos... Pode passar o próximo, por favor. Nós estamos entre dois polos muito importantes do turismo no Brasil. Nós estamos entre São Paulo, a cidade de São Paulo, e a cidade do Rio de Janeiro. Pode passar o próximo slide, por favor. Nós estamos, então, entre os polos de São Paulo, né, aproximadamente 209 quilômetros de São Paulo, e a 460 do Rio de Janeiro, né? E também temos uma cidade, né, no meio, que também tem aeroporto, que é a cidade de São José dos Campos, aproximadamente 100 quilômetros de São José dos Campos, né, onde também agora começaram a operar alguns voos regulares, tá? E para você chegar também, vindo de carro, de ônibus, você pode usar os acessos, né, via Tamoios, descendo pela cidade de Caraguatatuba, ou então pela Rio Santos, né, que liga a cidade de Santos ao Rio de Janeiro, né, fazendo toda a margem ali da Costa Verde, como o pessoal também conhece. Podemos passar para a próxima. Bom, como é que surge, então, a cidade de São Sebastião, né? É engraçado falar de São Sebastião, porque a gente não consegue falar do surgimento da cidade de São Sebastião sem falar da história do Brasil e sem falar da origem mesmo, né, dos povos nativos, né, ou seja, dos índios, né, que estavam aqui antes de tudo isso começar. Bom, São Sebastião, então, hoje tem 519 anos, né, de descobrimento, podemos colocar essa data de descobrimento, né, com o primeiro registro oficial do Américo Vespúcio, mas antes disso, quem moravam aqui, né? Aproximadamente de 9.000 a 2.000 anos antes de Cristo, já moravam aqui os índios do Sambaqui, conhecido também como homens do Sambaqui. Quem eram esses homens do Sambaqui, né? Eram comunidades pré-indígenas, né, como a gente conhece hoje, né? Eles, na verdade, que deram origem aos indígenas. Eles eram coletores, caçadores-coletores, então eles viviam na costa do Brasil e também nas beiras de rios no interior do Brasil, né? E eles se alimentavam aqui, principalmente no litoral, fazendo, né, a captura de mariscos, fazendo a sua pesca ali, comendo peixe, tudo que eles comiam, principalmente né, peixe que sobrava as espinhas, a própria ostra, o marisco, eles amontoavam tudo isso num monte de conchas, que inclusive o nome Sambaqui significa exatamente isso, monte de conchas. Bom, e nesse monte de concha eles iam jogando, né, como se fosse o lixo, né, e ali eles amontoavam todos esses restos de comida, né? No caso do resto de conchas, espinhas, de peixe, e também ali eles faziam seu ritual fúnebre, né? As pessoas que faleciam eram sepultadas nesse monte de conchas, né? Em posição fetal. Então, quando o parente ali morria, ele era sepultado em posição fetal, e ali ele permanecia sepultado junto com seus pertences. Por quê? Dentro da mitologia, o homem do Sambaqui acreditava que um dia ele voltaria numa reencarnação, e para isso o seu corpo precisaria estar preservado, né? Por um conhecimento prévio ou não, como essas conchas, né, possuem cálcio, assim como os nossos ossos, ela acabava conservando essa ossada. E antes da chegada, né, dos portugueses aqui na região, existiam vários cemitérios de Sambaqui, vários montes de conchas, né,
pelo litoral afora, e São Sebastião não era diferente. Só que quando os portugueses chegaram, eles acabaram vendo ali uma grande oportunidade para começar a construção civil. Então, eles iam ali nesses montes de conchas, sem saber, né, da importância e relevância histórica, é claro, começavam ali a cavocar, retirar essas conchas, terminar de macetar, quebrar, para usar como argamassa no meio do barro, né? Então, a gente tem muitas construções aqui em São Sebastião que a gente vê até hoje as conchinhas ali conectadas, tá? Então, é muito comum a gente estar andando ali no prédio histórico e no meio da parede você começar a ver pontinhos brancos, que são essas conchas que vieram desse local, do sambaquis, né? Claro que, infelizmente, isso acabou prejudicando, né, muitos sítios arqueológicos, né? Só ressaltando que a primeira lei de proteção ao patrimônio histórico surgiu em 1937, então antes disso não existia nenhuma lei de proteção, e claro, tampouco aí no século XVI, século XVII, claro que não havia nenhuma preocupação em relação a esses sítios arqueológicos. Bom, então, esses índios deram origem às tribos, muitas tribos que a gente conhece hoje. Aqui no litoral, principalmente na cidade de São Sebastião, existiam duas tribos, Tupiniquins e Tupinambás. Os Tupiniquins viviam no sul. Nós temos aqui um bairro chamado Boiçucanga, que tem um nome indígena que significa Serra da Cabeça da Serpente Grande. E essa serra que nós temos, que divide hoje as praias, né, e que são bairros, praias de Maresias e praia de Boiçucanga, dividia também o território indígena dos Tupiniquins ao sul, ou seja, de Boiçucanga até Santos viviam os Tupiniquins, e os Tupinambás, de Boiçucanga até o norte, ali na cidade de Ubatuba, sul do Rio de Janeiro, viviam os Tupinambás. Esses índios em si, eles já brigavam, né? Eles praticavam o ritual da antropofagia. Vou falar disso um pouquinho mais tarde. Mas com a chegada, então, dos primeiros povoadores, eles acabaram sendo mortos, né? Foram dizimados pelas guerras, pelas doenças, né? E São Sebastião foi descoberta, então, no dia 20 de janeiro do ano de 1502, quando a expedição do Américo Vespúcio, né, passou pelo Largo da Ilhabela. Então, na verdade, a expedição do Américo Vespúcio apenas passou pelo Largo da Ilhabela, fez um mapeamento. Como naquela época eles andavam com um calendário litúrgico, eles acabaram nomeando a terra no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Eles acabaram nomeando o continente de São Sebastião da Terra Firme e a ilha, que é o atual município de Ilhabela, de Ilha de São Sebastião. Fizeram esse mapeamento e foram embora. Bom, como a gente está vendo aqui, o Brasil foi dividido, né, nas capitanias hereditárias. Então, fizeram ali a linha, né, imaginária do Tratado de Tordesilhas, a parte espanhola, a parte portuguesa, e São Sebastião ficou ali pertencendo à capitania hereditária de Santo Amaro e São Vicente, que era chefiada, então, pelo Martins Afonso de Souza, né? Martins Afonso de Souza era o responsável, então, por essa capitania hereditária. Bom, claro, né? Existiam, então, os índios. Pode passar o próximo, por favor. Existiam aqui, como eu falei para vocês, as tribos indígenas dos Tupiniquins e Tupinambás. Pode passar, por gentileza, o próximo. Existiam, então, os Tupiniquins e os Tupinambás. Não sei se vocês já viram em algum livro de história uma dessas duas figuras. Bom, do lado esquerdo nós temos a figura ali do europeu, representado por um cara chamado Hans Staden. Não sei se vocês já ouviram falar desse alemão. O Hans Staden, ele era um desbravador. Só que o Hans Staden, ele veio fazer um levantamento, né? E acabou sendo capturado por uma dessas tribos, no caso, pelos Tupiniquins. E o Hans Staden foi capturado e levado para ser morto, né? Porque os indígenas, né, tanto os Tupiniquins quanto os Tupinambás, eles acreditavam que quando eles iam para a guerra e acabavam morrendo, eles acabavam vivendo no próprio guerreiro que comia da carne dele, né? Como se fosse uma reencarnação, uma ressurreição, só que no guerreiro. Então, para eles, quando eles iam para a guerra, morriam e eram comidos, né?
era uma questão de honra. Então, eles jamais fugiriam desse combate, né? E para eles era uma questão de honra morrer e ser comido. Só que quando o Hans Staden chegou aqui na região, ele foi capturado. Só que no dia do ritual dele, ele acabou chorando. E isso fez com que os índios tupiniquins não quisessem comê-lo, porque eles acreditavam que se ele fosse comido, eles também ficariam covardes e, claro, não teriam mais disposição para ir para as guerras. O que os tupiniquins fizeram? Já que eles tinham guerra contra os tupinambás no norte, eles falaram, então vamos entregar o Hans Staden aqui lá para o chefe dos tupinambás, que é o Cunhambebe, que é essa figura aí indígena que está do nosso lado direito, né? O Cunhambebe era um conhecido aí pelas suas façanhas, né? Era um guerreiro muito poderoso aí da tribo dos tupinambás. E, consequentemente, o Hans Staden também chorou no dia do ritual, até que os índios se cansaram da história e falaram, quer saber de uma coisa? A gente não vai mais comer você, a gente não quer ficar covarde, e acabaram libertando o Hans Staden, que foi socorrido, né? Ele acabou sendo resgatado aí por uma embarcação francesa, onde ele volta para a Europa, e lá ele escreve um livro chamado Memórias de Hans Staden, 2 viagens ao Brasil. E lá ele começa a relatar essa vivência, essa experiência com os índios. E aí ele cria a primeira fama do Brasil, né? Dos índios selvagens. Então ele começa a descrever os índios como canibais, pessoas selvagens, pessoas, né, que comiam carne humana, faziam churrasco humano, né? Com essas imagens horríveis que a gente vê em alguns livros de história. E esse livro acaba circulando na Europa. E aí começa a se criar uma visão sobre os indígenas aqui da nossa região. Pode passar o próximo. Duvido que alguém não tenha visto essa imagem. Alguém já viu essa imagem em algum lugar? Essa é uma imagem muito comum que a gente acaba encontrando nos livros de histórias, que é um churrasco, né? Que, na verdade, foi uma invenção da cabeça dele. Dizem que o Hans Staden, de fato, nem chegou a presenciar um ritual de antropofagia, e aí ele acaba fazendo essa gravura, né? O Hans Staden é esse aí que está gritando, esse barbudo aí, ruivo, que está aí como se fosse uma pessoa apavorada no meio desse churrasco humano aí, um índio comendo a perna, o outro comendo a costela, o outro comendo o braço. E foi essa imagem que ele acabou divulgando, né, criando essa imagem na cabeça, no imaginário dele, levando para a Europa. O que aconteceu? Os europeus que aqui vinham, né, principalmente as pessoas, né, os europeus que não conheciam as terras, ficavam com medo de ser capturado por esses índios e ser comido, né? Ter o mesmo fim aí que teve alguns guerreiros, porque alguns, de fato, foram comidos, de fato, pelos indígenas, né? Foram aprisionados e aí, de fato, acabaram sendo comidos, né? O que aconteceu? A partir disso, começam a chegar as primeiras missões de jesuítas, né? Principalmente para a questão de catequizar, né? Um deles muito famoso foi o padre José de Anchieta, que chegou em Ubatuba, né? Para catequizar os índios. E acabou passando aqui pela região de São Sebastião. Tem uma lenda muito legal chamada Gruta do Bicho, que essa lenda eu só conto para quem vem fazer o passeio aqui em São Sebastião. Fala sobre a lenda aí de uma serpente que comiam os marinheiros que por aqui passavam, e que o padre Anchieta veio aqui na região e deu um jeito nessa serpente, mas isso eu só posso contar os detalhes quando a gente fizer o passeio de fato aqui na região, tá bom? Pessoal, a gente não... eu vou passar o próximo slide. E também nós tivemos a presença de outras pessoas, entre elas uma bem famosa, né, que é o Debré. O Debré esteve aqui na região e acabou fazendo alguns relatos, né, fazendo algumas pinturas da cidade. Por exemplo, a gente vê aqui a vila de Ilhabela, né, por volta de 1827, se não me engano, está bem pequenininho, não dá para ler direito aqui, se não me engano é 1827. E ele acaba fazendo algumas pinturas retratando a comunidade naquela época. Então, a gente vê aqui a ilha de São Sebastião, né, antes de se tornar município, então era a ilha de São Sebastião, o município de Ilhabela, e aí ele acabou fazendo aqui a pintura, né? Na verdade, Ilhabela se emancipou de São Sebastião em 1805,
tá? Então, nesse momento, Ilhabela já era uma comunidade independente. Pode passar para o próximo. E em São Sebastião, ele fez um retrato de um local que os arqueólogos, antropólogos, né, as pessoas que trabalham aqui na região, acreditam ser do sítio arqueológico São Francisco, que eu vou falar mais para frente, tá? Essa pintura também aí é do entre o século XVIII e o século XIX. Essa é uma representação da cidade de São Sebastião, do bairro de São Francisco, né? Onde a gente vê ali, parece uma ponte, né? Seria um aqueduto que levava água para a fazenda de cana-de-açúcar localizada no bairro de São Francisco, que aí tem uma lenda muito legal que eu vou contar para vocês no final, tá bom? Pode passar o próximo, por favor. Por que é importante falar de tudo isso, né? Porque São Sebastião se desenvolveu, passou por todos os ciclos econômicos do Brasil, então não tem como a gente falar do município sem falar dos ciclos econômicos, né? A gente teve uma parte do ouro que foi escoada aqui por São Sebastião, nós temos um dos melhores portos do mundo em termos de calado, né? É um calado natural, uma profundidade natural, diferente do Porto de Santos, que tem que ser feito a dragagem. O Canal de São Sebastião é um porto natural e é um porto abrigado, é um porto protegido. Então, o município de Ilhabela, né, que é a ilha de São Sebastião, acaba protegendo de tempestades. Então, é um porto super seguro, eleito, se não me engano, é o terceiro, se não me engano, o terceiro melhor porto do mundo para navegação, tá? Então, esse porto também já era utilizado naquela época pelos piratas, né? Então, quando os piratas vinham fazer ataques, principalmente a Vila de Santos, que naquela época era a vila mais desenvolvida aqui na região, né, no estado de São Paulo, era a vila mais desenvolvida, os piratas se abrigavam na Ilhabela, ficavam escondidos, faziam os carregamentos, né, de suas provisões de alimentos, comida, saqueavam a cidade, levavam mulheres, eles sitiavam a cidade, mas para isso eles atacavam a Vila de São Sebastião, né, o município de São Sebastião, para roubar provisões, para continuar viagens para atacar o município de Santos, né? Um pirata bem famoso, conhecido aí na literatura, foi um tal de Thomas Cavendish, né? Que era um pirata, né? Ele era de um corsário inglês que era financiado pela coroa inglesa para roubar os espanhóis. Então, na verdade, Thomas Cavendish, a missão dele era ir para o Mar da Prata, né, lá no sul da Argentina, e roubar lá os espanhóis que estavam voltando ali da região do Peru, passando pelo Estreito de Magalhães, para levar toda a parte do ouro e prata que eles já tinham tomado ali daquela região, tá? Pode passar o próximo. Aqui são algumas imagens, né, mais antigas do Centro Histórico de São Sebastião. Eu vou mostrar daqui a pouco as fotos atuais, tá? Aqui nós temos a famosa Rua da Praia, ou Avenida Doutor Altino Arantes, né? Era uma praia mesmo que existia, né? Hoje é um aterro. Foi feito um complexo turístico, em 2012 foi inaugurado um complexo turístico, né? Mas antes disso era praia. Então a gente tinha aí essas vegetações, algumas delas chamadas de jundu, que servem para fixar a areia da praia, né? Na frente de um dos prédios tombados, que foi a primeira escola municipal, que é o Grupo Escolar Henrique Botelho. Vou falar dela mais tarde. Pode passar o próximo. Aí nós temos também a praça, né? A Praça do Pelourinho. Nessa imagem não aparece, mas do lado esquerdo fica a Casa de Câmara e Cadeia, né? E aqui nessa praça era onde eles faziam a comunicação naquela época, onde castigavam os escravos, enfim. Por ser ali a praça, né? Próxima da Casa de Câmara e Cadeia, ali a Praça do Poder. Tá? Pode passar o próximo. Essa imagem, gente, é a partir dos anos de 1910, 1920. E aí nós temos também a Igreja Matriz de São Sebastião, né? Retratada nessa imagem, com pessoas vestidas a caráter da época, né? Os homens de terno, as mulheres com vestidos longos, né? Imagina que aqui no litoral, principalmente no verão, faz um calor imenso, né? Chega aí, dá 38, 40 graus, às vezes um pouco mais no verão. Vocês imaginam estar vestido a caráter nessa época para frequentar a missa, né? Mas, enfim, era um costume da época. E aí nós temos também a figura, né, a visita de um dos governadores, que é o doutor Altino Arante, e da época do presidente, né, Washington Luiz, que esteve aqui na região. Então,
Washington Luiz, antes de ser presidente, foi governador, né, da província, né, de São Paulo, não era nem estado, era província, e numa dessas viagens ele acabou passando por aqui, por São Sebastião, e em homenagem a ele, nomearam, então, a Rua da Praia de Avenida Doutor Altino Arantes, e aí, então, ele estava com uma comitiva, existia um mercado municipal de peixe em frente ao colégio, Henrique Botelho, e ao lado a gente tem a Casa Esperança e lá no fundo a Igreja Matriz de São Sebastião, né? E aqui a gente tem até uma canoa caiçara, então era um mercado municipal de peixe, não existe mais, e era toda tomada por vegetação. Pode passar o próximo. Aí é uma outra imagem também do prédio do Praia Hotel, que é esse prédio maior que a gente vê, né? Um prédio bem bonito, também tomado pela vegetação. Pode passar o próximo. Ou seja, quase não tinham casas, né, ao redor. E essa é uma das ruas paralelas, né, à Doutor Altino Arantes, uma das paralelas, que mostram ali as casinhas de épocas, tá? Algumas dessas casas ainda estão preservadas, outras, infelizmente, acabaram caindo, né, por falta de manutenção, mas algumas delas ainda permanecem em pé. Pode passar o próximo. Aí também mais uma de outro ângulo, tá? Da mesma rua, da Rua Três Bandeirantes, tá? Pode passar o próximo. E aí a gente chega na fase atual. Essa imagem é bem legal porque a gente consegue observar onde existia o mercado municipal, né? Não existe mais, então hoje é a parte do novo complexo. Porém, existe uma curiosidade, que é essa cruz. Bom, essa cruz, ela não é original, mas ela está ali por uma questão. Primeiro que ela representa, né? Toda vez que chegava um padre que já tinham catequizado os indígenas, o que eles faziam? Colocavam uma cruz. Lembra que eu falei para vocês lá da questão do canibalismo, enfim, da antropofagia? Era justamente para sinalizar que já era uma terra catequizada, então não haveria mais perigo de ataque de índios, né? Que eles usavam com a palavra selvagem mesmo, né? É um termo até errado a gente falar, mas era o que eles usavam na época, chamavam de selvagens, os ataques dos selvagens e tal. E ela tem a simetria justamente com a igreja. Se você olhar bem ali, a gente vê a torre da igreja lá no fundo. Então, assim, a cruz está bem na direção da igreja. E ela foi colocada ali propositalmente, né? Por uma questão até de charme na época. Então, é muito comum você ver nas cidades antigas uma cruz na frente das igrejas. Pode passar, por favor. Aí nós chegamos na Igreja Matriz de São Sebastião. Bom, a Igreja Matriz, ela é uma igreja que foi construída entre 1603 a 1609, ou seja, estamos falando aí de início do século XVII, tá? A igreja, ela tem um estilo jesuíta, né? A princípio, ela começou como uma construção mais simples, né? De pau a pique, depois ela foi passando por reformas, restauros, até chegar no período em que as paredes passaram a ser de alvenaria de pedra. O que era alvenaria de pedra? A alvenaria de pedra nada mais é do que grandes blocos de pedra com uma argamassa misturada com barro, conchas que eram retiradas desses sambaquis, né? Que eu falei para vocês lá no começo da nossa apresentação. E também alguns teóricos dizem que era misturado óleo de baleia, tá? Por que alguns teóricos dizem? Há um confronto entre a questão do óleo de baleia, tá? Por quê? As baleias, nessa época, elas eram caçadas na região. Hoje, graças a Deus, elas estão voltando para fazer o turismo aí de observação de baleias, né? Para quem gosta aí de observação, São Sebastião também tem esse outro viés. Tem várias atividades culturais, tá? E também de ecoturismo. Mas o que acontece? As baleias, elas eram caçadas na região e o óleo, né, que era extraído, era utilizado na iluminação pública. Então, provavelmente, o que eles utilizavam na construção civil era o resto da queima dessa baleia para fazer uma massa, uma argamassa, para dar uma liga. E isso era utilizado na alvenaria de pedra. Por isso, então, existe um confronto aí de alguns teóricos. Bom, a Igreja Matriz começou pequenininha, ela vai crescendo, e a partir de 1819 é que ela, de fato, ganha essa torre grande, né? Ela ganha essa torre maior. Então, essa torre foi construída depois da capelinha. E a igreja foi erguida em devoção ao santo padroeiro, São Sebastião. Pode passar a próxima. Essa aí é a imagem de São Sebastião. Existe uma curiosidade também que eu conto aqui, uma lenda, chamada O Dia em que o Santo Pecou. Vou contar ela bem rapidinho para vocês.
Existia na cidade uma pessoa muito brigona, né? Uma pessoa que bebia e era praticamente ficava possuída, digamos assim, né? Então eu queria arrumar confusão com todo mundo. E toda vez que essa pessoa bebia, que era um tal de Benedito Lopes, toda vez que o Benedito Lopes ele bebia, ele ia para frente da igreja brigar com a imagem de São Sebastião. Aí o padre falava, as freiras falavam, as beatas falavam: olha, Benedito Lopes, cuidado que um dia São Sebastião vai te castigar. E certo dia, o Benedito Lopes amanhece morto na frente da igreja. E aí acusam a imagem de São Sebastião. Esta imagem aí, vocês estão vendo, é acusada de homicídio. E a imagem tem um julgamento e é condenada a 5 anos de cadeia. A imagem de São Sebastião é condenada a 5 anos de cadeia, é um fato verídico. Existia o documento, né, mas esse documento acabou sendo perdido aí na década de 70, 80, mas de fato existiu um alvará de soltura do santo. Então é um fato verídico. Pode passar para a próxima. É claro que eu vou contar essa história com mais detalhes. Então, a gente tem aqui o altar, né, a Capela Mor, de São Sebastião. A igreja também tinha uma outra função. Além da função de cultos religiosos, ela tinha a função de abrigar os munícipes, né, as pessoas do vilarejo, contra o ataque de piratas. Então, a parede da igreja ela tem uma estrutura muito grande, tem quase 1 metro de largura. Então, quando existia algum ataque de pirata, as pessoas se escondiam dentro da igreja, principalmente mulheres, crianças e idosos, porque os homens estavam nas lavouras, né? Os piratas aproveitavam esse momento de fragilidade para invadir a cidade e ali, de fato, faziam as suas vítimas, né? E as pessoas corriam para dentro da igreja e ali ficavam até o momento dos piratas irem embora, até o momento do combate, tá? Tem uma outra lenda também chamada O Milagre, mas essa eu vou contar presencialmente para vocês. Pode passar, por favor. Essa aí é a casa de Câmara e Cadeia, onde a imagem de São Sebastião ficou presa, tá? Por que Câmara e Cadeia? Na parte de baixo era a cadeia, na parte de cima era a Câmara. São Sebastião, a cidade de São Sebastião, na verdade, ela teve a sua emancipação político-administrativa em 16 de março de 1636, né? 16 de março de 1636. Porém, o prédio só foi construído depois, não se sabe como, né? Existe algumas, né, histórias, mas não se sabe exatamente como que a cidade conseguiu se tornar independente antes da construção desse prédio. Esse prédio ele foi construído posterior a essa data, porém ele acabou acompanhando a arquitetura colonial da época. O que acontece? Então, vendo essa primeira cela do lado direito, onde está a viatura da polícia, que até hoje é sede do batalhão da polícia, então foi ali que a imagem de São Sebastião ficou presa durante esse período. E aí as pessoas iam na frente da cela, ficavam ali debruçadas, fazendo seus pedidos, suas orações, e o santo só saía para as procissões e missas, acompanhado da polícia, escoltado pela polícia com alvará de soltura nos dedos, né? Então, era algo, assim, muito incrível para aquela época, tá? Hoje é a sede do batalhão da polícia, né? E esse prédio também pode ser visitado. Pode passar o próximo, por favor. Esse é o prédio do Grupo Escolar Henrique Botelho, tá? É um prédio aí do início do século XX, na verdade a construção é finalzinho do século XIX, início do século XX, mas no começo do século XX, em 1910, esse prédio abrigou o primeiro grupo escolar da cidade, chamado Grupo Escolar Henrique Botelho, né? É a escola mais antiga do município, com esse nome. E ali, então, foi a primeira escola pública do município, porque até então as pessoas, né, naquela época, não tinham escolas públicas. Então, geralmente elas eram ensinadas por professores particulares ou então por padres que às vezes ensinavam alguma coisa para as pessoas, né? Mas, de um modo geral, não existia uma preocupação com a educação. E esse prédio, então, foi utilizado como uma escola. Então, hoje, é chamado de Casa da Cultura, né? Existem algumas exposições dentro desse prédio, e nesse prédio, as salas têm o nome dos professores dessa época, então cada sala é dedicada em homenagem a um professor. Pode passar o próximo, por favor. Esse é o prédio do Praia Hotel. Esse prédio ele é muito charmoso, tá?
Primeiro porque ele foi considerado o primeiro hotel da cidade, de fato, né? Porque naquela época não existiam hotéis, então quando as pessoas vinham para a cidade, elas vinham com cartas de recomendações e ficavam na casa de pessoas, né, que eram recomendadas, geralmente fazendeiros, pessoas, né, com alto poder aquisitivo, ou então, quando eram padres, já vinham para ficar nos mosteiros, nas igrejas. E, de fato, esse prédio ele funcionava como uma hospedaria na parte de baixo e na parte superior era moradia, né? Era, de fato, uma residência. Ele chama atenção pelos detalhes. Se vocês olharem ali na quina, né, o esquadro ali, a gente tem alguns símbolos que são símbolos judaicos, símbolos maçônicos. Por quê? No período do século XVII, XVIII, houve o período da Inquisição no Brasil. E o que aconteceu? Vieram muitas pessoas fugidas da Europa, chamadas de cristãos novos, então eram pessoas que foram perseguidas na Inquisição na Europa, vieram para o Brasil, mas foram, entre aspas, né, convertidas ao cristianismo, mas continuaram praticando os rituais. E uma forma de se comunicar entre eles era justamente de colocar símbolos judaicos nas fachadas das casas. Então, provavelmente, o proprietário dessa época fazia parte desse grupo chamado de cristãos novos, né? E aí as pessoas acabavam se comunicando dessa forma, né? E, claro, as pessoas leigas que não tinham esse entendimento achavam que era um simples desenho, um simples enfeite. Outro fato que chama atenção são os abacaxis, né? O abacaxi, ele é símbolo, né, da hospitalidade. Então, porque acredita-se que foi a primeira fruta que os indígenas ofereceram para os portugueses, foi o abacaxi. Então, ele foi eleito o símbolo da hospitalidade, tá? Além disso, toda a arquitetura hoje funciona um cafezinho, né? Tem um café muito bacana ali na cidade, e tem uma parte também que é chamada de Casa Brasileira, é um espaço de exposição, então também é um local muito bacana, tá? De ser conhecido. Aí a gente também tem aqui a Casa Esperança, né? Do lado ali do Henrique Botelho. A Casa Esperança, ela é o único prédio tombado a nível federal no centro histórico. Os demais prédios que a gente está passando aqui são tombados pela questão do CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Turístico do Estado de São Paulo, é um órgão estadual, e o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, que é a nível federal. A Casa Esperança, ela tem esse privilégio por ser a casa mais nobre do centro histórico. Então, vocês podem perceber que na lateral, né, na esquadria lateral, a gente tem a presença de mármores. Então, assim, os batentes das portas são feitos de mármore, que vieram de navio, né, para fazer o contrapeso, para fazer o que a gente chamaria hoje de água de lastro, para dar aquele peso. Então, essas pedras vieram nessas embarcações e foram esculpidas por mão de obra escrava para ser colocada aí na arquitetura. Então, ela tem esse grau de relevância. Ela pertenceu a uma das pessoas, né, que era dono de fazendas aqui em São Sebastião, ao Julião de Moura Negrão, tá? Que inclusive mais tarde foi um dos fundadores do município de Ilhabela, porque até então Ilhabela e São Sebastião era uma coisa só que ele tinha terras tanto em São Sebastião quanto na Ilhabela, e ele morava do lado de lá, então ele queria atravessar para cá, mas com o mau tempo, às vezes, ele ficava ilhado. Então ele achou melhor fazer um movimento político e tornar a ilha independente. Podemos passar para o próximo. Nós temos aí a Capela São Gonçalo, né, ou Museu de Arte Sacra. Por quê? Eu falei da Igreja Matriz. A Igreja Matriz, nessa época, né, entre 1603 e 1609, ela era de interesse das pessoas nobres, ou seja, brancos e ricos. Negros, pobres, indígenas frequentavam essa capelinha, que é erguida em devoção a Santo Gonçalo, né? Que, para quem não sabe, Santo Gonçalo é considerado o santo protetor das prostitutas, né, das pessoas mais sofridas. Então, foi erguida em devoção ao Santo Gonçalo e era frequentado, então, por essas pessoas. As pessoas ricas da elite frequentavam a igreja matriz, os negros, pobres e descendentes de indígenas frequentavam a capelinha de São Gonçalo. Ela tem a mesma arquitetura, mesmo estilo colonial, o mesmo período de construção da igreja matriz, porém com essa função, tá? E hoje ela abriga o Museu de Arte Sacra, que eu vou dar um pouco mais de enfoque. Pode passar o próximo, por favor. A gente tem algumas imagens, né, desse período. Entre elas, essa primeira imagem do lado esquerdo é a imagem
foi uma das imagens encontradas como fragmentos dentro da Igreja Matriz. Por quê? No ano de 2001, a Igreja Matriz passou por um restauro, e durante as obras, eles acabaram descobrindo alguns santos emparedados. Entre eles, essa imagem que não conseguiu ser reconstituída, né? Não conseguiram achar todas as peças, então fizeram essa estrutura metálica para fazer a base. Encontraram esse santo do lado que é chamado de Santo Bispo, né? Pode passar o próximo. Temos aí os quadros, né? Uma tinta e óleo, né? Da Nossa Senhora da Guia. E também temos uma imagem de São Sebastião retratada de bigode, que é o que chama atenção, né? Uma releitura da imagem de São Sebastião, que foram feitas por ambas são do século XVIII e XIX, foram feitos por pessoas artistas desconhecidos e foram doadas para a igreja, né? Então, uma é tintura de óleo sobre a tela e a outra também, só que com essa finalidade. Então, a pessoa fez o quadro e deu de presente para a igreja, e que hoje está ali em exposição no Museu de Arte Sacra. Pode passar o próximo. Essa é a imagem do Santo Gonçalo, né? Esse é o altar. O que chama atenção é que esse altar dele é todo de madeira também, e com muita simbologia. Se vocês olharem cada detalhezinho, né? O detalhe das colunas e tal, na base a gente também tem alguns detalhes, e a gente percebe muita influência judaica também, né? Ou seja, provavelmente quem fez a doação naquela época tinha uma ligação com o judaísmo, provavelmente era um cristão novo, só que ele tinha que se camuflar no meio da sociedade, passando por cristão e frequentando missas e tudo mais, e faziam ali as suas ofertas para a igreja, tá? Podemos passar para o próximo. Aqui a gente vê a base, né, com algumas roupas da época. No caso, essa é a batina que era usada aí no início dos anos 20, né, 1920, 1930. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem uma curiosidade que é uma pia batismal, né? Essa pia batismal, ela é muito interessante porque ela ia para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Só que, por engano, as pessoas vieram parar em São Sebastião e aí perguntaram: aqui é São Sebastião? Então mandaram de presente para vocês aí uma pia batismal aí esculpida nessa pedra. E aí, depois que se deram conta de que era na cidade errada, e essa pia ficou durante muitos anos na Igreja Matriz, né? E posteriormente veio parar aqui como peça do Museu de Arte Sacra. Pode passar para o próximo. Aí a gente também tem um altar, né, com mais detalhes. O que chama atenção aqui é a Bíblia, né, que era a missa antigamente, até 1960, 1970, ela era rezada toda em latim. Então, os padres ficavam de costas para as pessoas, de frente para o altar, de costas para as pessoas, rezando a missa em latim, e os ajudantes ali, né, o coroinha, ministros, faziam essa tradução. Pode passar. Tem até um detalhe, ó, a gente pode perceber, então, que existe aí uma passagem da Bíblia, né? Tá toda em latim, pode passar. E a gente tem algumas peças, que são peças um pouco mais raras. Por exemplo, essa é a imagem de Jesus da Cana Verde, mas acabaram encontrando apenas a cabeça. Dizem que essa imagem originalmente tinha cabelos de verdade, mas acabaram encontrando só a cabeça. Não se sabe o fim que se deu o corpo, né? Porque assim, eu ressaltei, né, que antes de 1937 não existia uma preocupação de preservação. Então, as pessoas não tinham esse cuidado com peças históricas. Ela é toda de madeira, com os olhos, são olhos de vidro, né? Então, não existia essa preocupação. E muitas dessas peças acabaram se perdendo, o tempo acabou ruindo. Pode passar o próximo. A gente tem aí também uma outra imagem que foi encontrada os fragmentos, e a gente tem um sino. O sino é muito engraçado. Estão vendo esse pedaço rachado? Isso, na verdade, foi um raio que caiu no sino da igreja aí no século XVIII e acabou rachando essa parte. Foi um raio mesmo que caiu sobre o sino da igreja. Ele é um sino de bronze, pesa mais de 500 quilos, né? E foi atingido por um raio. Pode passar o próximo. Essa é a imagem de Jesus morto, né? O Cristo morto, com o braço articulável. Ela também é uma peça do século XVIII. É interessante que os braços, eles saem. Então, são braços, todas de madeira, tá? Os braços são articulados. Então, essa peça ela é utilizada nas procissões, né? Na época da Paixão de Cristo, na sexta-feira, né, da Paixão. Essa imagem ela é feita um cortejo pelas ruas da cidade, do centro histórico,
e essa imagem ela é crucificada. Então, esses braços saem, pode passar o próximo. Essa imagem dos braços saem e é colocada, então, na cruz. A gente tem a imagem também do Santo Peregrino, que é uma imagem toda de madeira, pode passar o próximo. Essa é a imagem de Nosso Senhor dos Passos, tem a mesma função daquela imagem, só que é a imagem de Jesus passando pela via sacra, né? Os braços são articuláveis, o olho é de vidro, e essa roupa eles trocam também, né? E ela faz um encontro da imagem com Nossa Senhora das Dores, que fica lá na Igreja Matriz. Pode passar o próximo. Aí a gente tem uma parte da parede, né, que mostra essa alvenaria de pedra. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a pedra, né, o barro misturado com as conchas, e no meio desse barro existem alguns pontinhos brancos, não sei se dá para ver, mas tem alguns pontinhos brancos que são as conchinhas, tá? A alvenaria de pedra é toda nessa arquitetura. E aqui a gente vê os braços, né, que eu falei para vocês do Nosso Senhor do Cristo morto, que é trocada e é colocada na cruz. Pode passar o próximo, por favor. Essa imagem é a imagem mais rara. Por quê? Essa imagem foi imagem encontrada dentro da parede, a imagem de Santa Luzia. Ela é um pouco diferente da Santa Luzia que a gente conhece, né, da imagem europeia loira, com os olhos claros. Essa imagem ela tem o cabelo castanho, olhos castanho escuro, e o artista teve o cuidado de colocar a data no fundo dela. Então, eles acabaram encontrando a data, 1652. Então, o artista que fez colocou o ano que ele fez na imagem. Então, atrás dela tem lá a marcação, 1652. Então, é uma peça de barro do século XVII. Pode passar, por favor. A gente tem aqui também a Casa das Janelas. Essa casa ela tem uma curiosidade, que as portas viradas para o lado da rua são falsas, né? E ela tem 13 janelas. Era a moradia de um capitão-mor. Por curiosidade, quanto mais janelas um prédio tinha, mais poder aquela família tinha, ou aquela família representava. Então, ela foi moradia de um capitão-mor, que era o cara que trabalhava ali do lado na casa de Câmara e Cadeia. Então, ela fica ali na pracinha dos poderes, né? Na Praça Tobias de Aguiar. Ela tem a casa de Câmara e Cadeia. Desse lado, a gente tem a Casa das Janelas, e mais para frente um pouquinho um outro prédio. Pode passar. Mais uma vez a imagem aí do prédio com outro ângulo, né, do Grupo Escolar Henrique Botelho. Pode passar o próximo. A Casa Esperança com outro ângulo, né, dos dois ângulos. Podem passar. Aí a gente chega na parte dos canhões. A gente tem cerca de 12, 13 canhões que estão aí na orla, né, desse novo complexo turístico, apontando para o município de Ilhabela. Ali a gente tem o terminal de petróleo, que é um dos maiores da América do Sul, né? Por aqui passam 50% do petróleo nacional, tá? Esse canhão é um canhão do século XVII, né? 17, 18, tem o brasão português e era utilizado na defesa, contra ataque de piratas e também de outros inimigos. Então a gente tem os canhões apontados, a base de madeira, claro, não é original, mas o canhão sim, tá? Eles utilizavam para fazer a defesa da cidade. Usavam no forte, né? A gente tinha 4 fortes aqui na cidade, tá? Podem passar, por favor. Aí a gente vê uma imagem boa, né? Com um brasão, né? O símbolo do brasão português. Teve gente que está comentando aqui, né? A imagem de Santa Luzia protetora da visão. Muito bem, Vivian, isso mesmo, a imagem de Santa Luzia. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está participando. Bom, gente, a gente tem também a questão de outros prédios. Esse prédio ele não está no centro histórico, mas está num outro bairro bem interessante, que é o bairro de São Francisco, tá? Onde a gente também tem um outro tour bem especial, mas esse eu vou falar mais para frente, uma outra oportunidade, pode passar. Aqui a gente também tem alguns prédios das fachadas. Por quê? Quando São Sebastião foi se tornar um prédio histórico, eles precisavam ter um certo número de habitantes. E aí eles fizeram o quê? Construíram fachadas fake, né? Ou seja, tudo de mentira. É só fachada, não existem casas aí, são só fachadas. E para aquela época funcionou, porque as pessoas vieram fazer a contagem da população e acabaram contando essas fachadas como casas, tá? Isso ajudou aí São Sebastião no seu processo de independência, de emancipação. A gente tem uma casa caiçara, essa já é moderna, mas com técnicas aí do patrimônio material, do pau a pique, né? Onde o pessoal serve também um café caiçara, com caldo de garapa, quem não conhece, né? Vale a pena conhecer um pouco da gastronomia local. Tem banana verde, enfim, o pessoal serve ali algumas iguarias aqui da nossa região também, tá? Pode passar.
A gente, para finalizar, já tem um sítio arqueológico também, que era uma antiga fazenda de escravos, tá? O sítio arqueológico São Francisco, está no bairro de São Francisco. Ali no fundo a gente vê aquela ilha, Ilha Bela, e a parte continental aqui é São Sebastião, onde a gente tem uma visão. Tem um videozinho depois que a gente vai passar para vocês bem rapidinho sobre esse atrativo. Já finalizando aqui a nossa apresentação, a gente possui aí o selo Safety Travels também, com a questão da pandemia, né? Toda a preocupação, a gente tem essa certificação internacional. O município tem a certificação e a gente também, né, enquanto guia, enquanto empresa, conseguiu também essa certificação por seguir os protocolos sanitários. Tem um videozinho, será que a gente consegue passar bem rapidinho? E depois eu abro para algumas perguntas? Esse roteiro, ele vem justamente para mostrar que o litoral norte de São Paulo vai muito além de um turismo de sol e praia. O passeio em si, ele é inspirado como num grande livro de história a céu aberto. Se você quer conhecer de fato uma história ainda não contada sobre a história da colonização brasileira, venha conhecer o sítio arqueológico São Francisco. Afinal, lazer e conhecimento é nossa experiência. Bom, esse foi um pequeno videozinho só para dar Acho que não saiu. Bom, pessoal, esse foi um pequeno vídeo aí, né, desse atrativo. A gente tem um outro vídeo bem completo que fala um pouco mais da parte histórica. Mas é isso. Bom, a gente está chegando aqui já no final da nossa experiência, né? Queria, mais uma vez, agradecer a plataforma, né, do The iFriend, em especial aí todo o staff que tem contribuído aí com a gente nessa parceria que é muito importante, onde você pode contratar os nossos serviços, né? Me contratar para o seu roteiro aqui na cidade de São Sebastião. E, claro, será um prazer imenso guiar vocês aqui pela nossa cidade, né? A gente sente-se muito honrado, né? Se você ainda não conhece a plataforma, aconselho ir lá e comprar um dos, né? A gente tem outros roteiros também. A gente tem roteiro histórico, mas também está criando outros produtos, tá? Para ser lançados em breve. E será um prazer aí receber vocês aqui na nossa cidade. Bom, gente, eu acredito que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ver se tem algumas perguntas aqui no chat. Vou agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram. Eu, infelizmente, não consigo ler o nome de todo mundo, mas quero agradecer a Rosana, a Regiane, a Vivian, a Silviana, a Sandra, a Daiane, a Maria Auxiliadora, Nai Brito, enfim, todo mundo que participou. Se alguém tiver alguma curiosidade, enfim, alguma pergunta, pode deixar aqui que a gente vai responder assim que possível, tá? Enfim, é isso, gente. Gostaria demais de agradecer, né? Eu sei que a gente ainda teria um tempinho mais pela frente, mas basicamente esse é só um pequeno aperitivo, tá? A gente tem muita lenda aqui em São Sebastião, então no tour que a gente faz, a gente visita, a gente entra mesmo dentro desses prédios, tá? A maioria deles é passível de visitação interna, então, por exemplo, a Igreja Matriz, o Museu de Arte Sacra, a Casa de Câmara e Cadeia, o tour ali dentro da antiga escola, né, do Grupo Escolar Henrique Botelho, que hoje é a Casa da Cultura. Tem um prédio que eu acabei não colocando ali, que é a Casa Dória, também a gente consegue visitar a fachada, é bem interessante, que fala sobre o fundador de uma outra cidade, que é a cidade de Salesópolis, que era um padre da época, tem uma lenda bem interessante. E, claro, a gente também possui gastronomia típica, a gente tem um prato tombado que é chamado de azul marinho, que é o famoso peixe com banana verde. Esse prato, ele tem que ser preparado com a banana verde na panela de ferro. Por quê? A química do ferro junto com a nódoa da banana
dá um tom azulado, então é chamado de azul marinho por conta disso, tá? É muito, muito saboroso para quem nunca experimentou, que venha para São Sebastião também, além de fazer o tour histórico, também de saborear a nossa gastronomia típica, é claro, sem falar do artesanato. A gente tem uma tribo indígena também aqui na cidade, só que ela é dos Guarani, ela foi uma demarcação, né? Eles não são originários, mas fazem. Não sei se vocês estão vendo aqui em cima, tem uma cestinha feita por essa tribo, né? É uma cesta, né? Que eles fazem aí tradicional. E claro, a gente também tem alguns roteiros de oficinas de panela de barro, tá? Eu não foquei muito, mas no sítio arqueológico a gente tem uma grande demanda de cerâmica, tá? Que foi uma técnica trazida pelos escravizados, né? Vindos aí de várias tribos africanas, e a gente acabou fazendo um intercâmbio. Por quê? A técnica dessa panela de barro, ela começou com os índios, né? Aí chegaram os africanos, acabaram contribuindo com o acabamento, né? E os portugueses também. Então, ela é uma panela que é única, exclusiva, feita no bairro de São Francisco por uma artesã ceramista, onde você pode visitar o ateliê dela, né? O ateliê da Cida. E essa panela, ela é feita, ela vai para o forno, né? E você recebe ela depois, ou você já pode comprar uma panela pronta com essas técnicas. Então, você, além de estar adquirindo uma boa peça de decoração, você está adquirindo uma panela com técnicas de 3 culturas e técnicas de mais de 300 anos, né? E também ali no sítio arqueológico a gente tem um pequeno museu com algumas peças, né? Tem o Museu Caiçara, Museu Caiçara, né, chamado de Museu do Bairro São Francisco, onde você tem também uma visita para conhecer essas peças e também o sítio arqueológico, que é um roteiro exclusivo. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser comentar, se gostou, se não gostou, o que a gente tem que melhorar. Obrigado aí às palavras da Maria Cristina, que está nos agradecendo. Visitem aí, ó, entrem no link do iFriend aí, conheçam as nossas opções, siga-nos, né, nos perfis aí do iFriend, tá? Será um prazer. Os tours são de quanto tempo, né? A Vivian está perguntando. Bom, Vivian, depende, tá? Geralmente, o centro histórico ele é feito com 1h30, 2 horas, tá? Depende muito do ritmo da pessoa ou do grupo, tá? O sítio arqueológico vai ser reaberto em breve, tá? Em breve a gente vai ter uma reestruturação ali do sítio arqueológico. O sítio arqueológico ele demora de 4 a 5 horas. Então, assim, porque a gente faz uma trilha, né? O sítio arqueológico está a 270 metros de altitude, no meio da Mata Atlântica. Então, a gente faz uma trilha, 2 em 1. A gente faz um passeio de ecoturismo pela trilha, até chegar na sede da fazenda. Na sede da fazenda, a gente faz o tour cultural histórico e desce pela mesma trilha. Então, é um passeio que demora aí de 4 a 5 horas, também dependendo do ritmo de grupos, tá? Existem algumas limitações de perfis, então, por exemplo, é uma trilha um pouco mais pesada, um pouco mais íngreme, então essa exige algum preparo físico, existe uma preocupação nossa também das pessoas que vão visitar, de não ter nenhum problema, né, com relação à saúde ou limitação de atividade física. Mas a oficina, né, a pessoa está perguntando da oficina da panela de barro. Fazendo o passeio com a gente, você tem essa opção de incluir uma oficina de panela de barro dentro do roteiro. Então, a gente tem roteiro com oficina e roteiro sem oficina. A gente tem o roteiro centro histórico, a gente tem o roteiro centro histórico mais bairro São Francisco, que são os combos, né, que você pode fazer durante o dia todo. Então, de manhã, a gente faz o centro histórico, faz um almoço, uma parada para comer, né, uma gastronomia típica ou até mesmo a preferência que vocês fazem, que vocês querem, né? E no período da tarde a gente segue para o bairro de São Francisco e passa ali mais 2, 3 horas fazendo a visita pelo turno nas ruas históricas do bairro de São Francisco. Tem um convento também, que eu acabei não colocando por conta do tempo, mas tem um convento franciscano aí, do século XVII, e a gente acaba fazendo essa oficina no final também, tá? Uma oficina de aproximadamente 2 horas, para a pessoa, de fato, botar a mão na massa. Então, você vem e, de fato, você faz a sua própria panela com essas técnicas, tá? Obrigado aí, Vivian, pelos comentários, né? Se precisar de mais alguma informação, depois também entre em contato com a gente, que a gente vai responder, tá? Obrigado aí a Maria Cristina, que está parabenizando os tours, né? Ela falou que estava com
com problemas, provavelmente ela não conseguiu ver o tour, mas vai ficar gravado, assista aqui depois. A Fazenda Santana, no Pontal da Cruz. Então, Cláudia, a Fazenda Santana, realmente, a Fazenda Santana é um local muito legal também de ser visitado, né? Só que a Fazenda Santana, ela é uma propriedade particular, e ali a gente tem uma questão de autorização. Então, assim, a gente só pode levar lá se o dono autorizar, tá? Então, é um passeio que hoje a gente não está disponibilizando por conta desse entendimento, tá? Mas assim que a gente conseguir regularizar essa questão lá com os donos, eu aconselho fazer, inclusive, ensaios fotográficos para quem gosta de fazer ensaios fotográficos em fazendas, né? Ali é uma fazenda super grande, foi super importante para a região, eu falo isso no tour também, da importância da Fazenda Santana, que foi o maior engenho, olha que dado interessante, a Fazenda Santana foi o maior engenho da região administrado por mulheres, tá? Foi administrado por 2 mulheres. Isso é um fato praticamente inédito no Brasil, de ter mulheres tomando conta de fazenda de cana-de-açúcar, tá? Ou melhor, de fazendas do período do século XVIII, XIX, tá? Então, a gente fala um pouquinho da história da Fazenda Santana também, e claro, quando é possível de visitar com a autorização dos donos, a gente leva lá, tá bom, Cláudio? Obrigado aí pela sua pergunta, tá? E o Pontal da Cruz também tem várias lendas, né? A lenda do amor, tem várias coisas ali que a gente conta no meio do passeio, tá? Obrigado, Lilian Regina, que está dizendo que amou a apresentação, muito obrigado. Quem mais aqui? Obrigado, Rosana, que diz que amou o tour. A Nélia, que é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, eu já tive ali, muito bacana, obrigado. A Vivian está falando da malandragem lá dos fakes, né? A Joana Gonçalves dando uma boa noite aqui, a Lília, bom, gente, a Lurdina Gomes dos Reis também, o Saulo, dizendo que coisa linda, obrigado, a Daiane Mello, parabenizando as fotos, muito bem preservadas, obrigado, a Maria Auxiliadora está falando que é de Rondônia Regional, a nossa história do Brasil, é isso mesmo, Maria Auxiliadora, é um prazer falar um pouco da nossa história. O pessoal aqui falando que adora a história dos indígenas, nossa, a gente tem muita coisa, né? A Emilene, nossa colega turismóloga, né? Colega de profissão aí, que é guia de turismo lá de Pindamonhangaba, bacana, obrigado pela participação. A Sandra falando que o sinal estava bem, estava bom, obrigado, Sandra, enfim. Queria agradecer a todos, desculpem mais uma vez se eu não falei o nome de alguém, tá? Mas sintam-se todos bem acolhidos e sem dúvida será um prazer aqui receber vocês em São Sebastião, tá bom, gente? Já deu aqui a nossa 1 hora de apresentação, tá? Quem quiser, por favor, entre na plataforma do iFriend aí, dê lá faça o seu cadastro, procure informações, pode entrar em contato com o suporte, se precisar de alguma informação mais específica, que eles vão encaminhar para a gente, vai ser um prazer atender vocês, tirar todas as dúvidas, tá bom? E em breve a gente vai colocar mais passeios aí, tá? Por favor, quem ainda não contribui, se puder contribuir com o nosso trabalho, tem aqui também a nossa conta bancária, tá? Porque hoje o passeio nosso é virtual, mas sempre é importante ter também essa questão da valorização do nosso trabalho, e claro, vai ser um prazer receber vocês pessoalmente aqui em São Sebastião com o melhor preço que o iFriend oferece. Tá bom, gente? Queria mais uma vez de coração agradecer a presença de todos vocês, foi um prazer, quero agradecer mais uma vez a toda a equipe do iFriend, a Rosana, todo o staff que contribui, né, que estão aí no backstage, né, estão atrás do palco fazendo esse tour virtual acontecer, né? Queria muito agradecer a todos vocês, tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado, tenham todos uma excelente noite, será mais um prazer receber vocês aqui na nossa região, especialmente na cidade de São Sebastião, tá bom, gente? Muito obrigado, tenham todos